Olá, está no ar por 360 Entrevista, nosso espaço semanal para debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Porto 360. Patrocínio. Essa semana pego um navio, é claro, vou direto lá para o norte do país, vou lá para Itaqui para conversar com a minha amiga, presidente lá do Porto de Itaqui, Roquelina Costa. Obrigado pela tua presença, que prazer enorme poder ter essa possibilidade de bater esse papo com você. Nossa, o prazer é nosso, Maxwell. Muito obrigada pelo convite. Estamos muito felizes, viu, por estar aqui nesse momento, com certeza. Eu vou te confessar que a primeira coisa que me vem em mente não é Porto, né? Quando eu olho lá para o Itaqui, vem realmente a beleza daquele estado, que é um estado incrível. Mas é claro que o Porto é o nosso tema aqui. Eu quero começar conversando com você, principalmente em relação a essa questão da capacidade que a gente fala nos portos do Brasil. Porto de Santos, crescendo vertiginosamente. Eu sempre coloco que o Porto de Santos não vai deixar de bater recordes, não vai deixar de perder o seu protagonismo, mas o consumo global ele aumenta e aumenta significativamente. A gente percebe Paranaguá crescendo também de uma maneira muito eficiente, Suape crescendo também, e a gente percebe novos arranjos logísticos do mundo buscando opções. Itaqui vai ser uma opção? Muito bem lembrado a questão de toda a nossa exuberância, né, natural. Boa, Vou logo né? começar por aqui e deixar o convite, né, para todos conhecerem, inclusive você conhecer o nosso estado, que a gente realmente tem muitas belezas naturais, os lençóis maranhenses e cachoeiras maravilhosas, viu? Não, Já fica aqui o convite. É incrível. Incrível, verdade, verdade. E o Porto do Itaqui hoje, ele é o quarto maior porto público do Brasil. Olha só. Né? Nós estamos realmente crescendo assustadoramente. Isso é muito positivo. Segundo a ANTAC, é o porto público que mais cresce no Nordeste, hoje é o Porto do Itaqui. E de 2023 para cá, nós conseguimos nos reposicionar também no cenário do Arco Norte. Então, hoje nós somos o maior porto público do Arco Norte. Então, o Porto do Itaqui é um porto hoje que está crescendo, né, tem muita potencialidade e tem trazido muitos impactos positivos para a economia do Maranhão, do Nordeste, né, e se reposicionando aí no cenário nacional. Você falou do Arco Norte, né? A gente, no Brasil, sempre buscou a exploração do modal ferroviário. A gente teve pressa para crescer lá no passado, foi por isso que a gente escolheu o modal rodoviário. O Brasil queria crescer rápido e não havia alternativa naquela oportunidade. E a gente bem sabe dos investimentos do governo federal hoje para construção e para o desenvolvimento desse modal ferroviário. Estar e fazer parte do Arco Norte é uma atratividade para Europa, por exemplo, né? E principalmente para os Estados Unidos. Você acredita que nesse mundo tão competitivo a gente pode associar que um dos grandes pilares do crescimento do Porto de Itaqui é a posição geográfica? Esse é um dos pontos, né, que realmente nos reposiciona no cenário internacional, a nossa localização geográfica, que é muito favorável. Nós podemos nos transformar na porta de entrada, né, do Brasil, na região norte. Estamos muito próximos, né, de todo esse mercado internacional da Europa, dos Estados Unidos, China, certo? E hoje nós temos também como pontos, né, favoráveis que nos colocam numa posição estratégica em toda essa questão comercial, é a questão da profundidade dos nossos berços. Né? Então, nós somos privilegiados, né, por todas essas características naturais. Nós temos berços que alcançam uma profundidade de até 25 metros em maré de cisígia, né, em maré alta, maré de lua cheia. E além de tudo isso, nós estamos conectados, né, com duas rodovias, que é a BR-135 e a BR-222, e temos um grande diferencial em relação aos outros portos, que é a questão das ferrovias. Hoje o Porto do Itaqui está conectado diretamente com a Ferrovia Norte-Sul,
né, e se conecta também com a Ferrovia Transnordestina e a Ferrovia Carajás, né, a Estrada de Ferro Carajás. Então, o conjunto de todos esses fatores, né, também aliado com o planejamento estratégico, né, que a gente vem desenvolvendo para buscar novos negócios, tudo isso contribui para que a gente se reposicione no comércio internacional. Falando de posicionamento, você é uma mulher que hoje é presidente de um porto. Um setor que no passado não muito distante foi majoritariamente masculino, dominado por homens. Hoje a gente percebe grandes lideranças femininas no nosso setor portuário. Como é que você avalia, né, o futuro da mulher no setor portuário? Esse é o meu primeiro questionamento. E quando a gente fala da inclusão, como é que você faz uma avaliação bem técnica mesmo do legado que a nossa geração vai deixar para atrair essa nova geração que quer entrar no setor portuário ou que não quer entrar, porque não tem interesse absolutamente nenhum, porque está distraída com o celular na mão? Então, muito bem colocado. Depois que a gente assumiu, é que eu tive a grata surpresa, né, de receber a informação de que eu sou a primeira mulher presidente do Porto do Itaqui, a primeira mulher presidente de um porto público delegado aqui no Brasil. Né, isso para a gente, eu recebi com uma grande satisfação, né, fiquei muito lisonjeada, e a gente sabe que é um setor, né, predominantemente masculino, né, historicamente é um setor masculino. Uhum. Os cargos de liderança também são ocupados, né, por homens, e hoje nós estamos numa posição realmente de influenciar positivamente as mulheres do Maranhão, as mulheres do Brasil e as mulheres do setor portuário, né, para que elas possam se espelhar e ver por meio desse avanço de carreira, né, que há possibilidades, né, das mulheres alcançarem, se reposicionarem no mercado de trabalho, seja no setor portuário ou em outro setor. Claro. Né? Então, para a gente vê essa conquista, né, eu vejo não como uma conquista individual, mas como uma conquista realmente coletiva. A gente está onde está hoje, né, como presidente de um porto público, né, por mérito, pela competência, pelo trabalho que a gente vem desenvolvendo ao longo do tempo. E eu tenho certeza que a gente está contribuindo positivamente aí para motivar e influenciar todas as mulheres do setor. E como é que a gente resolve esse problema do apagão da mão de obra, né, para essa nova geração, que hoje é uma geração que ela já está no ventre da mãe, né, com o celular na mão. A gente investiu muito em automação, em tecnologia. Há um tempo atrás, a narrativa desse investimento era que iria tirar emprego, e na verdade hoje, se nós não tivéssemos automatizados e tivéssemos tecnologia, quem sabe, presidente, a gente não teria oportunidade de atrair essa nova geração. Faz sentido essa reflexão? Sim, com certeza. E só fazendo uma ressalva, ainda puxando, né, com relação ao assunto anterior, hoje no Porto do Itaqui, eu queria deixar aqui registrado, né, que esse discurso de equidade, de gênero, né, do Porto do Itaqui realmente foge do papel, vai além do discurso. A gente realmente atua na prática. Né? Então, além de eu estar nessa posição, né, como presidente, hoje quase 50% dos cargos de liderança do Porto do Itaqui são ocupados por mulheres. Olha só. Legal. Eu já cheguei trazendo 2 diretoras mulheres, daqui a pouco os homens estão pedindo cota. Eu falo que elas estão empoderadas, aí estão tomando conta de tudo. Já a gente coloca a presidente aqui também para apresentar o Porto 360. Não, e eu vou para operação portuária, não tem problema nenhum com isso, não. Eita. Falando da nova geração, né? Isso, mas falando da nova geração, Maxwell, bem colocado, né? Hoje a gente tem um papel fundamental, né, de atrair essa nova geração para o mercado de trabalho, né? É um mercado que realmente necessita de uma mão de obra jovem, de uma mão de obra ativa, né, engajada e que tenha ideias inovadoras. Né? O setor portuário hoje realmente precisa de jovens com ideias inovadoras. No Porto do Itaqui, nós temos muitos projetos voltados para a área de tecnologia, projetos de inovação, e a gente
capta esses jovens que estão recém-formados, leva para o nosso ambiente para capacitá-los, treiná-los e deixá-los preparados e qualificados para atender o mercado de trabalho. Então, hoje nós temos 2 programas, que é o programa Jovem Tech e o programa chamado Residência Portuária. E nesses 2 programas, a gente faz um processo seletivo, né, de cadastramento, né, dos jovens, tem uma série de habilitação, tem uma série de critérios que são considerados. E aí esses jovens passam, por exemplo, no programa Residência Portuária, eles passam 2 anos dentro do nosso porto do Itaqui, né, sendo capacitados e qualificados. Olha só. 100% dos jovens, quando finalizam o programa, são absorvidos no mercado de trabalho. Alguns nem finalizam o programa, já são chamados antes mesmo de finalizar o programa. Que coisa incrível. Você fez uma ponderação de que a inclusão, ela no Porto de Itaqui, ela não é só no papel, né? Que você, quando assumiu essa cadeira, você teve essa preocupação, esse zelo, esse cuidado de que o discurso esteja completamente aderente com a realidade. E a gente bem sabe que o Brasil é um país de modismo, né? A gente adora uma moda aqui. A gente viveu a moda do ISO 9000, né? ISO 14000. E tem um monte de moda aqui no nosso país que a gente compra desse mundão aí afora quando lançam essas modas. E a gente hoje tem o ESG, que eu não creio que seja uma moda, seja uma condição, né? Eu pontuo dessa forma, e principalmente seja um valor. Porque se não for valor, né, for uma prioridade, a prioridade muda com a nossa vida, né? Conforme o tempo vai passando, a gente vai mudando as nossas prioridades. Mas quando é valor, né, a gente realmente coloca e despende energia em cima daquilo. E a gente tem o greenwash, principalmente olhando para o meio ambiente. A gente percebe algumas empresas que têm essa narrativa, né, de que eu cuido do meio ambiente, eu faço ações, mas que na verdade, na prática, aquilo lá é muito mais marketing do que uma efetividade. O Grupo Tribuna aqui tem 3 encontros que nós fazemos anualmente, chamado Portos Sustentáveis. E eu tive a oportunidade, presidente, do ano passado, ir a Paranaguá, né? A gente esteve em Suape, aqui no Porto de Santos, e eu conheci iniciativas incríveis de empresas que realmente estão preocupadas com o meio ambiente. Como é que está esse tema lá em Itaqui? Pois pronto, já fica o convite para conhecer o Porto do Itaqui. Não, eu quero fazer um encontro lá, quero fazer um encontro lá. Maravilha, a gente acho que seria uma agenda incrível se a gente conseguisse viabilizar para levar o Brasil todo para outros portos, né? A gente fez Paranaguá, fez Suape, fez Santos. Quem sabe esse ano a gente faça Itaqui, pode ser Rio Grande, né? E aí a gente consegue levar todos os atores que nós temos no Brasil, né? Como ANTAC, Ministério de Portos, para colocar na mesa esse tema para que deixe de ser um greenwash e seja um valor do nosso setor. Presidente, a gente tem uma outra questão quando a gente olha para ESG, né? Que não é só meio ambiente, é a questão social. E eu sempre digo que existe um mantra, né, que é ventilado pelos 4 cantos do nosso país, que é essa relação do porto com a cidade. Eu costumo dizer que a relação do porto com a cidade, ela passa por alguns pilares, né? O primeiro é emprego. Se não tem emprego, o cidadão não sente o porto. A gente tem que proporcionar o emprego. Segundo, a gente tem que ter políticas, né, principalmente do lado portuário, que contribuam também com a mobilidade da cidade. Como é que está essa relação porto-cidade lá no Porto do Itaqui? Então, hoje, a questão da política ESG, até um tempo atrás, era uma realidade bem distante, né? Hoje, realmente é uma realidade e a gente consegue visualizar que a prática ESG está sendo implementada, né, em várias empresas. E no Porto do Itaqui isso não é diferente, né? Hoje o Porto do Itaqui é o primeiro porto público do Brasil a implementar o seu plano de descarbonização. Então, nós estamos já bem avançados com relação à questão da descarbonização e de aplicação de práticas sustentáveis, certo? E, além disso, nós estamos também atuando com a implementação de projetos visando o fortalecimento da relação porto-cidade. Temos muitos projetos ainda que eu não vou revelar agora, mas vai revelar ao longo do ano. Ao longo do ano vai voltar aqui e vai me dar com exclusividade. A gente tem um projeto aí inovador que a gente
tá doido para divulgar, mas a gente vai lançar ao longo do ano e em outra oportunidade a gente vem aqui divulgar com certeza. Mas além desse, né, a gente desenvolve projetos envolvendo a comunidade circunvizinha. Né? Então, nós temos hoje o projeto Itaqui das Comidinhas, o projeto Mangará. O projeto Mangará, por exemplo, é um projeto onde a gente disponibiliza áreas para que as mulheres possam comercializar, né, produtos dentro de um terminal de passageiros, que é o terminal do Cujupe. Olha que legal. Né, que fica dentro da nossa poligonal. E o projeto Itaqui das Comidinhas, a gente capacita também mulheres e com relação desde o manuseio de alimentos, a produção de alimentos, a gente fomenta também a comercialização desses produtos. E esses projetos são muito interessantes, né? São muito positivos, porque a gente observa que realmente a gente está conseguindo fazer a diferença na vida dessas famílias pessoas. E na vida dessas mulheres, que elas estão se tornando protagonistas da vida financeira familiar. Então, mulheres que até então, né, não tinham uma certa utilidade, né, dentro da vida financeira, hoje elas estão fazendo a diferença. Então, todos os feedbacks que a gente recebe hoje são muito positivos. Isso nos instiga a crescer, né, e desenvolver mais ainda com relação a esses projetos e atender um público maior. Então, a gente vê isso como um ponto muito importante e necessário, porque o Porto hoje, ele não é só um hub logístico, né? Claro que não. Mas a gente realmente se preocupa com as pessoas, desde os colaboradores internos, né, as pessoas que fazem parte de toda essa comunidade portuária, incluindo a comunidade circunvizinha do Porto do Itaqui. Presidente, para a gente finalizar, passa muito rápido o papo. Quando o papo é bom, vai que vai a conversa aqui. A gente está num ano muito complicado de 2026, um ano eleitoral, um ano de Copa do Mundo, um ano com inúmeros feriados, o que compromete a produtividade do nosso setor. Além disso, a gente bem sabe da deficiência de projetos de infraestrutura para que a gente consiga se desenvolver mais ainda. Perdendo o ano de 2026, fruto de tudo isso que eu pontuei, a gente sofre mais ainda. Como é que a gente não fica refém disso, né? Porque a gente precisa dar continuidade, apesar de ser um ano eleitoral. Esse é o meu primeiro questionamento. E o segundo, para finalizar, já que a gente está em ano eleitoral, será que o Porto não pode começar uma campanha aqui, já que a gente falou de inclusão? A doutora Flávia Takahashi está deixando o ANTAC. Por que não ela como presidente do Porto de Santos? Seria uma boa sugestão, com já que certeza. o Pomini está pleiteando ser ministro. Não, vamos começar essa campanha também? Muito competente a doutora Flávia. A gente, né, vê a ANTAC hoje como parceiros, né? Então a gente tem um maior respeito, uma maior consideração, justamente pela competência técnica, né, que todos os diretores, incluindo a Flávia, claro, né, têm se prestado, têm fornecido, né, para a sociedade. E hoje, lá no nosso porto, a gente não vê esse ano como uma dificuldade, não. Olha Pelo só. contrário, a gente realmente vem com gosto de gás. É por isso que eu gosto das mulheres, né? Sempre tem uma visão boa, uma visão prática. A gente não, o homem vê problema em tudo. Então, esse foi um ano histórico para a gente. Foi um ano onde a gente conseguiu a renovação da concessão da delegação, onde o governo federal veio demonstrar, né, a relação de confiança com o governo estadual, concedendo mais 25 anos para que o governo do estado possa administrar o Porto do Itaqui. Então, por meio da EMAP, que é a Empresa Maranhense de Administração Portuária, que já vem fazendo essa gestão de excelência ao longo dos 25 anos atrás, a EMAP vai continuar realizando essa gestão, né, e isso para nós representa, além de segurança jurídica para os investidores, representa também estabilidade para os nossos colaboradores e para todo o rol de empregabilidade, né, que vive direto ou indiretamente dependente do Porto do Itaqui, né, e garante também essa continuidade da gestão do Porto pela EMAP. Então, na prática, a gente vai conseguir respirar melhor nesse ano e a gente vai realmente ir com gosto de gás para atrair mais investidores para o Porto, ampliar os investimentos, ampliar o nosso planejamento estratégico, aumentar a nossa eficiência operacional, para que a gente possa atrair mais investidores, né, e abrir o Porto do Itaqui para novos negócios.
Hoje a gente realmente pretende ir além do que a gente movimenta hoje, com as cargas de granéis, sólidos, líquidos e carga geral, né? Tá aí. Mas a nossa pretensão é realmente atingir aí novas frentes, novas commodities. Metas audaciosas e a gente bem sabe que o setor portuário tem espaço para esse tipo de crescimento. Presidente, a gente chegou ao final do nosso programa. Quero deixar o meu convite aqui para você para estar com a gente junto no Summit TCU, que acontece agora no dia 10 de março, um encontro muito importante do nosso setor, e para que a gente tente viabilizar o nosso encontro lá de sustentabilidade, no Porto de Itaqui. Acho que seria muito prudente a gente ter esse protagonismo do Porto de Itaqui junto a um tema tão sensível, né, e tão importante que a gente considera como valor. Sim. E quem sabe, né, presidente? Bora para a China? Esse ano a missão internacional é na China, hein? Vamos. Flávia Convidou, já a gente confirmou vai. a presença. Vai ser uma missão incrível. Ano passado nós fizemos Vale do Silício, Seara ou São Francisco, já fomos para a Coreia, já fomos para Tel Aviv, já fomos para Rotterdam, e esse ano destino é China. Eu vou ficar encantado com tanta tecnologia, com tamanho aprendizado logístico que eu vou ter, e de novo vou passar fome, né? Igual eu passei na Coreia, eu que sou uma pessoa gastronômica, quando eu vou pro lado de lá, eu sofro bastante. Eu imagino. Não estou desanimando, estou dizendo o que realmente eu sinto. Muito obrigado pela tua presença, prazer enorme por esse papo aqui. Muito obrigada, a gente agradece todos os convites, só convidar que a gente já disse sim. Convite feito. No Summit do TCU a gente vai estar presente, e eu deixo o convite também para você e para todos os nossos telespectadores, claro, né, conhecer o Porto do Itaqui, conhecer o Maranhão, que a gente tem muita coisa interessante para mostrar para vocês. Vocês vão chegar e não vão mais querer voltar. Eles eu não sei, mas eu, com certeza, eu vou. E vou ficando por aqui, sempre movimentando muito mais que informação. Forte abraço, hein? Até semana que vem. Porto 360. Patrocínio